Essa é uma história de passarinhos, dos passarinhos e seus donos. Donos que são amadores, donos profissionais, que vivem de criar e vender os passarinhos. Mas é através da sua história que nós temos uma ideia de como estão os passarinhos, não só no Rio de Janeiro, como em grande parte do país. A primeira constatação que fiz entre os criadores. Eles se orgulham dos seus pássaros, como pais se orgulham de filhos bem-sucedidos. Olha o caso de Tião, um criador amador. Posso chamá-lo de Tião? É o mais conhecido. É o mais conhecido. É. Tião, desde quando você começou a... A criar pássaro? Isso. Desde a idade de 15 anos, estou com 75. E quantos pássaros você tem agora? 83. 83. É. Na maioria, bicudos? Bicudos e curió. Primeiramente, se eu não criasse, se eu não tivesse criador, hoje o bicudo e o curió estaria totalmente em extinção. Para ter uma ideia, que eu vou sair fora um pouquinho da minha ideia do pássaro, vou contar uma história, né, para vocês. Aqui você está vendo nas minhas costas um pé de goiaba. Eu estava almoçando com meus netos, com 16 anos eles. Então ele viu uma mesa com uma porção de goiaba. Então ele perguntou para mim, pô, vovô, o senhor compra essa goiaba onde? Eu falei, não, eu compro não, tem na minha casa. E ele não conhecia o que era um pé de goiaba. Então esse era um dos motivos que eu sempre me dediquei a criar pássaro. E se nós não estivéssemos criando, estaria em extinção. E essa garotada de hoje não sabia o que é um curió, o que é um bicudo. Ela não sabia o que era isso. Você já teve algum pássaro assim que ganhou algum torneio? Já tive pássaro que eu torneio. Eu viajei 1.200 quilômetros com um pássaro. O nome dele era Malagueta, um bicudo, Florianópolis. Cheguei lá, tirei em terceiro lugar. Foi uma sumidade que os melhores pássaros do Brasil estariam ali. E um pássaro de 3 anos viajar 1.200 quilômetros. Malagueta. É Malagueta. Viajou de ônibus? Não, viajei de carro. Tirar em terceiro lugar, até os que tirou por diferença de segundos. Então, para mim, foi... Ele não tirou em terceiro lugar, para mim, ele tirou em primeiro. Quantos curiosos você tem? No momento eu devo ter em torno de 65 curiós. Desde quando você cria passarinho? Desde 1980. Isso veio de quê? Uma vontade de garoto? Não, isso vem, vamos dizer assim, meu pai era um imigrante e meu pai trouxe da Europa aquela coisa de criação de qualquer tipo de animal. E eu comecei peguei um anon, comecei a criar através de um anon, passarinho. Aí foi onde eu comecei a pegar um gosto por pássaros. É um trabalho diário, né? Totalmente. O que você tem que fazer? Tem que limpar a gaiola, colocar comida, trocar água de banho. Por exemplo, tem uma época de vacinação, por exemplo, frio, eu evito botar uma vez por semana na banheira por causa de não ficar, para eles não pegarem pneumonia, algumas coisas assim. E eu tenho outra coisa que eu faço, eu não reaproveito comida. Eu toda vez, por exemplo, todo final de semana eu jogo todas as comidas dos meus pássaros fora por causa de fungos. Eu vou reponho novamente. Quanto você gasta para mantê-los? Mensalmente uns 200 a 250 reais por mês. Com todos? Com todos. Mas sonhando que eu gasto com farinhadas, remédio, essas coisas. Então na época de criação se gasta mais por causa se consome mais farinhada. Este trinca-ferro se chama Cruel. Tem quase 20 anos, inúmeros filhos e netos. Seu dono é proprietário de mais de 1000 pássaros. Um criador profissional, que tem um viveiro chamado Buriti, em Rio Bonito. Oscar, há quanto tempo você cria pássaros?
há mais de 35 anos, crio desde criança. Comercialmente, já tenho aqui em Rio Bonito, aqui mais de 10 anos. E a gente cria aqui as espécies trinca-ferro, coleiro, curió, bicudo, chorão, temos tia-sangue, currupião. Essas são as espécies que a gente está credenciado junto ao IBAMA para reproduzir em ambiente doméstico, fazendo uma parceria para que a gente possa tirar essas espécies da extinção e que a gente possa colocá-los junto à sociedade de uma maneira correta e equilibrada. Já estão criando muito trinca-ferro em cativeiro, tá entendendo? Que o trinca-ferro vai passar pelo mesmo processo que passou o bicudo e o curió. Que hoje, tá entendendo? A gente não se fala mais em passarinho selvagem do mato, é só em criado em cativeiro. Que um pássaro criado em cativeiro, que seja trinca-ferro, coleiro, curió ou bicudo, com 6, 7 meses, eles estão cantando de gaiola na mão, tá entendendo? E um passarinho selvagem é 4, 5 anos para ele começar a cantar em casa, tá entendendo? Então é por aí que tem que dar mais incentivo ao criador. Um pássaro na natureza, ele vai durar em média 5, 6 anos, livre. Ele em cativeiro dura 25, 30 anos. Os criadores sabem que não agradam aos que preferem os pássaros livres na natureza. Mas eles afirmam que, sem o seu trabalho, algumas espécies já teriam desaparecido. E propõem libertar muitos pássaros no meio ambiente, desde que haja um lugar para que treinem sobreviver na natureza e não morram imediatamente ao serem soltos. A criação da nossa avifauna em ambiente doméstico, ela é de vital importância para todas as espécies que existem no nosso país. Só com a criação em ambiente doméstico controlada, com veterinário, com zootecnista, com orientação toda da nossa alimentação, a gente vai poder conseguir preservar todas as genéticas de todas as famílias que a gente vem há tantos anos preservando. E o criador hoje, não só o criador amador, como o criador comercial, ele é um parceiro de toda a sociedade protetora dos animais e que desejam ter a nossa avifauna preservada nas mãos de quem é de direito, que é o povo brasileiro. Você raramente ia ver um bicudo hoje, uma espécie, e na verdade não há extinção dele, porque em cativeiro há milhares de bicudos, milhares de bicudos. Se tivesse já pela mata, né, talvez já tivesse extinto, até por falta de espaço. Um bicudo ele exige 2 quilômetros de território para ele, só para um casal de bicudo. Então a área tem que ser muito grande. Os profissionais fazem como para sobreviver? Como é que os criadores eles são obrigados, por exemplo, nós criadores amadores, nós preservamos mais a parte genética. O criador comercial é a quantidade, ele tem a genética, mas ele tem que produzir mais para vender mais passarinho. Eu, por exemplo, eu só posso tirar 35 filhotes por ano. O comercial pode tirar 1.000, 2.000, quanto eles quiserem, só ter a quantidade de produzir. Hoje a criação tem uma procura muito grande de pássaros, principalmente os de boa genética. Quando o criatório ele formata uma genética, ele tem um pássaro campeão do criatório dele, ele faz uma grande genética. E dessa grande genética há uma grande procura de compra, né? Os valores são variáveis. O que eles procuram mais, os criadores? Hoje o grande foco da procura de todos os criadores são pela evolução genética que o plantel do Buriti conseguiu. E são muitos anos criando pássaros que foram campeões nas rodas, campeões em torneios, em todos os lugares do Brasil. A gente procurou pegar essas famílias, reproduzir, voltar o sangue, fechar o sangue e classificar eles como famílias, como exemplo da família dos Andonaide, a família do Máquina, a família do Cruel. São pássaros que já são consagrados no país inteiro. Este currupião não participa de torneios, porque só existem torneios entre trinca-ferros, curiós e coleiros. Mas o currupião canta e se exibe como um campeão do viveiro. Outro aristocrata por aqui é o casal de tia-sangue,
que tem direito a um amplo viveiro. Entre os pássaros, também a beleza é fundamental. Mas a melhor situação acaba sendo a do sabiá, o único que tem ampla liberdade e só vive aqui porque há comida. E ninguém se preocupa em prendê-lo numa gaiola. Por que os amadores não interessam ele as fêmeas? O pássaro que tem valor no torneio é o macho. Por que o macho? Porque o macho, ele é o pássaro que canta. As fêmeas que teriam um valor maior são as fêmeas já de famílias consagradas e tiradas já há vários anos a sua genética. O valor é bem menor, com certeza. Mas não há um excedente de fêmeas presas? Não poderíamos devolver à natureza? É possível isso? Não só é possível, viável e recomendável. Todo criador amador e o criador comercial, existe uma grande vontade da gente poder reintroduzir as espécies que a gente cria em áreas de APA, conservação ambiental, reservas ambientais, reservas ecológicas. Você não acha que poderia existir um lugar para preparar esses animais para voltarem para a natureza? Porque se soltar direto morre, não morre não? Não, morre. A nossa ideia é a gente fazer um manejo. A ideia nossa é fazer um viveiro grande, para soltar eles ali, daquele viveiro passar para um outro viveiro, para ele aprender a voar. Entendendo? Que ele, automaticamente, que o pássaro de cativeiro, ele não sabe voar conforme um pássaro selvagem, tá entendendo? Tem que soltar ele no habitat dele, tudo isso tem influência. Um dos grandes momentos dos criadores são os torneios. Eles trabalham a genética dos pássaros para que eles brilhem num fim de semana. E o senhor leva torneios? Levo a torneios. E eles cantam bem lá? Cantam bem lá, tá entendendo? O torneio é o canto que decide. É o canto que decide. É o tempo do canto, é o tempo, é a quantidade. E como é que marcam o tempo do canto? Por relógio, cronômetro? É o volume de canto. O pássaro tem um volume de canto. São feitas duas marcações. A primeira é a classificatória, a segunda é a final. O pássaro que mais acumular canto é aquele pássaro que vai ser o campeão na final. Fui a 3 torneios no fim de semana. O clube mais bucólico de todos é o do Curió, localizado no Rio Comprido, no Rio de Janeiro. Aqui, nem todos trazem os seus pássaros para competir. Muitos ficam espalhados entre as árvores só para cantar e ouvir os cantos. Ele tem mais de 40 anos, é um clube de 69 e é um clube que abriga os passarinheiros, os criadores de passarinho. Então, quer dizer, ele recebe os criadores diariamente que querem trazer os seus pássaros para passear, para cantar, para apreciar e também fazemos torneios de canto aos sábados e domingos. Lá dentro, a competição é regida pelo cronômetro. Quem canta mais, ganha. O torneio, ele começa às 9 horas da manhã. E quando for 11 horas, 11h30, nós fazemos uma marcação. Como funciona essa marcação? Existe um fiscal de roda, um chefe de roda e juízes que ficam cronometrando o tempo ou a quantidade de cantos de cada pássaro. E no final desse tempo, que são 15 minutos marcados, aquele pássaro que mais cantar é o pássaro que vai ser o campeão. Este coleiro, chamado Chaveco, ganhou na sua roda. Mas nesse momento, ele vive a solidão da vitória. Nos torneios de volta redonda, havia prêmios aos vencedores. Todos tinham um cronômetro e aqui o torneio era só de trinca-ferro. Já em Pinheiral, no palco, ficaram os coleiros.
disputando o canto. E na plateia, os trinca-ferros. E quantos associados tem aí o Clube dos Passarinhos hoje? Como eu falei para vocês, nós começamos com 8 e nós devemos ter mais ou menos 50 associados no mínimo já. Mas tem mais de 50 trinca-ferros. Não, 50 associados que tem carteirinha do clube. Agora vem aí 100, 200, 150 passarinheiros na região toda. E existe uma competição, ponto corrido, pelos passos, trinca-ferro e coleiro. Todo domingo é a contagem de pontos e no final da temporada existe campeão de inverno e de verão dos pássaros. E a região já produziu grandes campeões? Já. Nós temos aqui passarinho muito bom, o Flip da região nossa. O Tira-Onda, passarinho também que foi muito bom campeão aqui. Como ele chamava? Tira-Onda. Depois dessa longa convivência com os pássaros em cativeiro, chegamos a uma reserva ecológica, a Reserva Ecológica do Guapiaçu, uma área de 7.500 hectares que tem 464 espécies diferentes de aves. De origem inglesa, Nicholas, com a mulher Raquel, dirige o espaço que hoje tem uma pousada e recebe centenas de observadores de pássaros do mundo inteiro. Nicholas, como é que esse lugar se transformou também no Observatório de Pássaros? Em 1996, veio um ornitólogo inglês e ficou impressionado com o número de aves que existiam aqui. Em poucos dias, ele viu 300 espécies e me perguntou: Nicholas, o que você está fazendo para conservar essas florestas deslumbrantes? Nessa época, a gente estava trabalhando de fazenda. Aí, ele levou esse conceito para a Inglaterra, onde teve mais receptividade, e organizou, articulou entre amigos e devagarzinho criou um interesse em ajudar a elaborar um plano para a proteção dessa área aqui. Começamos o ONG em 2001 e de lá então nós conseguimos, através de visitações, através de observação de aves, conseguimos mostrar que esse lugar é um lugar fantástico, perto do rio, de uma biodiversidade fantástica de aves, atrair o público maior de todo o mundo. Quantas aves, quantas espécies acredita-se que existe aqui? No momento, nós temos catalogado 466 espécies. E poderia existir mais uns 15 ou 20. Todo ano a gente acha uma espécie só. Uma nova. Uma nova. Como aqui você tem mata aqui baixa e mata no alto, as aves, de acordo com a floração e frutificação, elas vão subindo esse gradiente. E depois, na outra parte do ano, descem também. Então, logo se percebe a importância de manter uma mata de baixado saudável ao lado da mata conservada do parque. Então, a gente achou um motivo muito forte em trabalhar essa parte de baixado, complementando o trabalho do INEA na criação dos Parques Estadual Três Picos. Como são os observadores de pássaro? O que eles fazem quando vêm? Como eles se comportam? A nossa proposta é uma proposta mais abrangente. Nós temos 4 programas primordiais: a proteção da floresta, a educação ambiental, a recuperação de áreas degradadas e a pesquisa. Esses 4 vértices faz um trabalho complementar em que ajuda a criar uma visão holística na conservação dessa bacia do rio Guapiaçu. Falando com criadores de pássaros, eles disseram que uma das grandes aspirações deles era soltar de novo os pássaros na natureza. Mas disseram que era necessário uma área de transição entre a liberdade, ou entre o cativeiro e a liberdade. Você acha que fazendas como essa poderão no futuro também ser utilizadas para que a gente repovoe? Olha, eu acho isso uma proposta fantástica, que vem agregar a conservação da mata em si. Traz para a gente o interesse, um mercado muito forte e promissor, na realidade é um mercado muito rico também, que possa vir ajudar a
fortalecer a proposta de conservação dos habitats. Nós somos campeões de aves, na realidade, com mais que 1000 espécies. What signifies to be a guide of bird watchers? I think to me what being a guide means is introducing people to the nature of an area and interpreting it for them, showing them things that they might not otherwise understand or even see. Do any kind of Brazilian bird impress you? Oh yes, one of the things that drew me to come to Brazil was the incredible variety of birds that are in Brazil. Birds that we certainly don't have in the United States, but also birds that don't even occur elsewhere in South America. Brazil's a really special place, and for me to try to list all the birds that are really interesting to me, it would take all day. There's just so many. I've recently been able to see some of the cotingas that are in the area here that are really fantastic. Those are birds really of just this region, and very gratifying. Este canto é de um pássaro chamado Saudade. Nas cores, ele lembra o currupião, amarelo e preto. Mas o currupião, mesmo na gaiola, é muito mais animado. Passarinho quis pousar, não deu voo, porque o tiro partiu, mas não pegou. Passarinho, me conta então. Me diz por que eu também não fui feliz. Me diz o que eu faço da paixão que me devora o coração, que me devora o coração, que me